Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje eu tenho o prazer de receber o professor Ricardo Guimarães, especialista em Direito do Trabalho, ex-conselheiro dessa casa. Ricardo, um prazer tê-lo de volta. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Ô, Rogério, uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar aqui com a doutora Luciana também, doutor Rogério Tucci, doutora Luciana Pereira, meus queridos amigos de conselho e que, em razão dessa amizade, certamente me convidaram para participar desse podcast. Ah, tem outras razões também, com certeza. Comigo também, mais uma vez, Luciana Pereira, diretora da casa. Bem-vinda de volta, Luciana. Uma honra estar aqui novamente, principalmente com esse convidado ilustre, nosso querido amigo, ex-conselheiro aqui da casa. Obrigada, Ricardo, por aceitar. A conversa de hoje é um tema que está muito em voga, a discussão sobre a jornada de trabalho. Ricardo, explica pra gente como é que funciona a jornada 6-1 e para onde querem mudar e por quê. Primeiro, vamos situar nossa audiência, né? Vamos contextualizar. Exatamente, por favor. Bom, Rogério, é o seguinte, há um projeto de emenda constitucional de uma deputada do PSOL, né, que tenta transferir a jornada 6-1, ou seja, 6 dias de trabalho por 1 de folga, para 4 dias de trabalho com 3 de folga. Né? A jornada das 6-1, 8 horas diárias, e a jornada da 4x3 também 8 horas. Não é? Essa é a ideia do projeto de emenda constitucional, que aí foi para a Comissão de Justiça, etc. e tal, e está indo para outras comissões proximamente, para que se resolva essa questão. Não é? Agora, por que isso existe? Não é? Eu acho que essa é a pergunta. Isso existe porque há um interesse muito grande, não só no Brasil, não é, em razão dos acontecimentos, para que se reduza efetivamente a jornada. Quais acontecimentos? Principalmente doenças do trabalho, não é? E principalmente as doenças psiquiátricas, psicológicas, que vêm afetando a população, tendo em vista que hoje a gente está exposto claramente, quase a grande maioria dos trabalhadores, digamos assim, a um intenso número de informações em razão da inteligência artificial, em razão das questões do nosso celular ser uma extensão do nosso corpo, e-mail, LinkedIn, Instagram e assim, e coisas afins. E isso faz com que a gente tenha um desgaste muito grande, não é? E por isso, não só no Brasil, não é? Mas em outras partes do mundo, por exemplo, posso citar a Bélgica, que está fazendo uma experiência específica sobre isso, não é? E o Reino Unido, que fez uma experiência em 2023 com 60 e poucas empresas, 61 empresas, se não me falha a memória, mais de 2.900 empregados para redução de jornada, não é? Mas qual é o contexto disso? Para mim, é se a redução de jornada seria uma coisa positiva ou negativa, vindo assim de forma isolada por uma PEC. Eu acho que essa é a questão, a grande questão em debate, não é? Porque, de um lado, a gente vê muitos empregadores ou muitos, digamos assim, economistas defendendo a questão, como eu estava conversando com a doutora Luciana antes do podcast, ela me dizia que realmente no setor do comércio a nossa conta é por homem de trabalho, por hora de trabalho, etc. e tal, e é verdade. Não é? Então, esta é uma questão. Então, os economistas vão e olham e dizem assim, olha, realmente aqui vai pesar muito, porque a PEC fala sem redução de salário. Não é? Sem redução. Mesmo assim, sem redução de salário. Mesmo assim, sem redução de salário. Entendi. Não é? E, de outro lado, vem os trabalhadores e dizem assim, não, mas olha, a gente está sofrendo muito com as doenças, com esse dia a dia, a gente não tem lazer, a gente não tem tempo para a nossa vida. E aí vem o lado, digamos assim, mais social da coisa. Talvez, numa visão de alguns, o humano no centro dessa relação. Então, eu acho que essa aí talvez seja a grande questão. E a minha chateação com essa história, se é que eu posso dizer assim, é que sempre há uma visão assim, binária. Não há uma visão contextualizada de se ajeitar isso, de alguma forma. Não é? As pessoas muitas vezes comparam com os Estados Unidos, que tem jornada de 8 também, etc. e tal, mas os Estados Unidos têm uma legislação estadual do trabalho, não é uma legislação... Não é parâmetro, não né? é parâmetro para comparação. Né? Então, eu já diria para você que eu acho que no Brasil seria possível, não só isoladamente,
essa medida só. Por exemplo, antes disso, a gente teria que, pelo menos, regulamentar a automação que está na Constituição Federal, porque muitos empregos se perdem em razão da automação. Não há uma regulamentação disso. Então, eu consigo criar um sistema que melhore, digamos assim, eu não necessito mais desse número de empregados, eu simplesmente os dispenso. Eu não tenho nenhuma obrigação de alguma forma, reinseri-los, não é? Então, essa é uma preocupação que eu acho que deveria talvez vir antes, né? E a segunda preocupação é que a gente tem quantas formas vocês imaginarem de duração, de tempo de trabalho, tipos de jornada. De tipos de jornada no Brasil, nós temos, em razão do nosso tamanho. Então, por exemplo, a gente tem uma escala em plataforma de petróleo que é 30 por 30. Se trabalha 30 dias e fica 30 dias de folga. Nós temos a semana espanhola, 40 numa, 48 na outra. Nós temos as 12 por 36, trabalho 12, folga 36. E aí tem uma questão cultural, que é a seguinte: quem trabalha 12 e folga 36, que geralmente é o ramo médico, né, Luciano? No setor de saúde, que normalmente. Eles fazem? Eles arrumam outro emprego. Nas 36, né? Então, essa cultura também deveria ser trabalhada. Porque só reduzir e a pessoa... não sei, eu trabalho 4 dias, mas os outros eu vou fazer meu Uber. Não é? Eu vou, não sei, entregar alimentação, eu vou... Então, assim, aí não vai atingir, talvez, a ideia que o projeto de emenda constitucional tem. O que me parece que esse momento, né? Por que trazer essa discussão neste momento do país, né? Porque não é uma discussão nova, não é, Ricardo? Já é um tema que tem, inclusive, outros projetos tramitando, que ficaram parados, não tiveram apoio no Congresso e, por alguma razão, não foram adiante. Agora veio essa discussão por causa do movimento VAP, né? Vida Além do Trabalho. Que o foco realmente foi qualidade de vida, né? E teve até aquele influencer do TikTok, nem sei se chega a ser influencer, mas ele que engajou essa campanha, abraçada pela deputada Erika Hilton, mas muitos outros projetos já estavam ali, hibernando, sem nenhuma ênfase, nenhuma vontade legislativa de cuidar dessa temática. Até porque nós tivemos a reforma e algumas mecânicas foram trazidas até via negociação coletiva que poderiam cuidar desse tema, né? Então, por que agora trazer esse debate? Por conta do clamor do público, na verdade, com ênfase nessa questão da qualidade de vida. Mas até para que a gente possa situar por que tem que ser via PEC, por que não via alteração legislativa? Porque a nossa Constituição Federal, ela prevê essa jornada de forma clara, não é? Em 88, quando a 44. A 44/8/44. Né? A nossa Constituição está lá no inciso 13, não é? Jornada 8/44, possibilitando acordo ou negociação coletiva para redução ou compensação, etc. e tal. Então, para que eu substitua essa ideia esse padrão, né, máximo. Esse padrão, digamos assim, de limite, não é? Porque é importante que se diga, a Luciana sabe muito bem disso, o Tuti, que atua muito melhor em outras áreas do que na trabalhista, é um craque em outras áreas. É legal a gente falar, Tuti, para o pessoal entender. Essa duração do dia, ela pode ser fixada por lei, a gente tem legislações específicas, não é? Que tem o advogado 4 horas, não é? Que agora não mais, não né? mais, que o teve bancário alteração. 6 horas, enfim, o jornalista 5, nós temos legislação. Pode ser uma regra específica de uma lei para aquela função, ela pode ser negociada diretamente. Eu posso ser um secretário que trabalha 5 horas por dia, se eu fizer um contrato de 5 horas, ou seja, a sexta hora é extra. Entendi. Eu posso atuar no limite constitucional, não é? Então, são várias formas de você estender esse parâmetro dentro das relações de trabalho, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante. Então, o que a Lu disse é muito legal, vou te chamar de Lu, tá? É que o parâmetro constitucional é o limite da extensão. É uma garantia fundamental de um direito social, que deve ser exercido naquele limite, ou seja, são 8 limitados a 44. Se a gente fizesse a conta, seria 40, não é? Só que tem 4 que você pode trabalhar no sábado, geralmente é assim, por isso 6 por 1. Sim. Não é? Ou distribuir. Sim. Ou distribuir nos 5 dias da semana. Aí nós teríamos 5 por 2, mas
com a jornada de 44. Tá. Né? Que aí passaria da 8ª por conta dessa compensação, que aí até a rigor poderia. Da mesma semana. Você pode passar a 8ª desde que você trabalhe 5-2. Você está eliminando as 4 aos sábados, por exemplo. Então, a PEC, por exemplo, ela comete um equívoco, não é? Quando você faz 8 horas vezes 4, você tem um resultado, não é? Que deveria ser o resultado do limite. E a PEC coloca outro limite como resultado. Não é? Então, essa é uma outra questão. Por quê? Porque nós temos na lei infraconstitucional o direito ao descanso semanal remunerado. Que é a rigor. A rigor. O que significa isso? Significa o seguinte, se eu sou contratado por mês, eu não vou no domingo, por exemplo, eu não tenho desconto no meu salário. Por isso que a gente chama de remunerado. Entendi. Tá? A gente chama de remunerado. Se eu não vou no feriado, eu não tenho desconto no meu salário. Que também é outro descanso semanal remunerado. Por isso que a gente chama de remunerado. Não é? Esse é o DSR, que é de uma lei nova de 49, 605 de 49. Né? Então, a gente precisava pensar também, no caso dos bancários, a gente teve uma situação interessante, não é? Que é a questão do DSR, essa questão do DSR, que a convenção coletiva fixava, não é, mais um dia como DSR durante um tempo. A discussão de se sábado era dia útil não trabalhado. Se sábado era dia útil ou se sábado era o descanso, a gente teve essa discussão por longo tempo. Né? Então, talvez a PEC, se ficasse do jeito que está, geraria uma discussão, porque o limite de horas é maior do que não 8. Bate a conta aritmética. Né? Será que a gente pode pôr mais um dia para trabalhar mais algumas horas? Será que a gente pode compensar? Porque, veja, 8/44 não é 5/2, 6/1. Uhum. Até o cálculo, o nosso professor Paulo Sérgio sempre falou que essa conta de 220 horas, ela também não é uma conta inteligente, porque quando você multiplica depois no mês pela quantidade de semanas, é uma ficção jurídica. Exatamente. Para você achar esse divisor de 220 horas mês. Então, pelo visto, a PEC também está propondo uma nova ficção jurídica, que não é a conta aritmética da quantidade de dias trabalhados vezes 4, de horas trabalhadas vezes dias trabalhados, né? E a gente tem assim, quando eu tenho esse descanso semanal remunerado, tem uma outra previsão, Rogério, que diz o seguinte, que eu tenho que descansar 11 horas entre uma jornada e outra. Tá. Então eu tenho 24 mais 11. Essa é a conta certa. Nunca tinha parado para pensar nisso. Então eu tenho 24 mais 11, eu tenho intervalo para refeição e descanso, Então veja, a legislação traz muita coisa. A grande questão é a seguinte, como é que a gente, dentro de um país desse tamanho, vai resolver o problema de quem trabalha na mina de carvão e de quem trabalha na Avenida Paulista? São coisas muito diferentes. Por isso que, assim, minha modesta opinião é que esta regulamentação, se é que a gente pode falar, regulamentação entre aspas, totalmente entre aspas, poderia ser feita via instrumento coletivo. Essa é a minha ideia. Mas, para isso também, a gente teria que retomar alguma força dos sindicatos. Hoje não há um óbice para que um instrumento coletivo consiga uma jornada 4/3. Não, porque ela é menor Sim. do que o que a Constituição... Exatamente. Mas dificilmente ia aceitar por uma questão cultural. Exato. Você quer fim de semana de 3 dias? Ou uma questão cultural ou econômica. Uma questão econômica de resistência dos sindicatos das empresas. Do patronal. Do patronal. Né? É que, na verdade, também, eu acho que é difícil generalizar esse modelo de 4/3 por conta da setorização, que é o que nós estamos aqui falando, né? Então, é possível imaginar uma distribuição de uma jornada semanal numa atividade que é inteiramente intelectual, por exemplo, né? Que você já tem outras mecânicas de trabalho em home office, algumas situações que já propiciam que haja uma distribuição diferente da jornada. Mas atividades que exigem a presença, mesmo no hospital, né, que o plantonista ali seja da área de enfermagem ou de área de atendimento, ele tem que estar ali presencialmente, ele não consegue não ser um custo para o tomador de serviço, para o empregador, eliminar um dia do trabalho, porque ele vai colocar outra pessoa ali. Para ele propiciar uma jornada de 4/3, pensando individualmente naquele
trabalhador beneficiado, ele vai ter que assumir o custo da inserção de um outro profissional ali para cobrir aquele posto de trabalho. Mas talvez em áreas que sejam atividades intelectuais, isso seja possível. Em termos de vista da produtividade ou de manter o fluxo de demandas, né? E sem gerar um problema. Tanto é que daí, dessa história que a Luciana está contando, é que a gente tira as possibilidades hoje que a gente acaba encontrando em algumas empresas, que é a questão do próprio home office. Né? O cara consegue, até para nós advogados, algumas vezes é muito interessante. Sim. A gente faz uma ostentação em Brasília, outra em Salvador, outra em... No mesmo dia, no talvez. Mesmo dia, não é? Então, isso une pontos. Não é? A grande questão é que, para falar assim, um minutinho de filosofia, o professor Churran, por exemplo, que é um filósofo muito interessante de ser lido, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Não é? E ele diz ali que a gente saiu da sociedade da disciplina para que eu vou dizer assim, vamos pensar na era industrial da CLT, né? Repetitivo, chão de fábrica, tal, que é a disciplina, né? E a gente partiu para a sociedade do desempenho. Não é? E o desempenho, ele exerce sobre o ser humano uma pressão muito grande. Não é? Sem dúvida. Eu posso chegar para você e falar assim, olha, Rogério, assim, cara, você não precisa nem vir na empresa, basta que você venda esses 20 bilhões aqui por mês, estamos tranquilo. E aí te dou todo o mercado asiático, então você vai fazer reunião de dia, de noite, de tarde, e você vai ficar naquela loucura de vida e vai alcançar o seu objetivo, vai receber, etc., o prêmio e tal, mas isso te traz um desgaste muito severo. Não é? E é isso que a gente vê quando o INSS quase bate 1 milhão de afastados, não é? Em razão de problemas... Doenças mentais. Isso não é brincadeira. Eu estou falando de 1 milhão. Não é? Né? Então, e acho também que a gente... isso não afasta a possibilidade, por exemplo, de regulamentação de outras profissões. Eu vejo assim, muito tranquilamente, o Uber, o pessoal de plataforma. Eu acho que esse pessoal tem que ter uma regulamentação própria que não é de emprego. Não me parece ser de emprego. Pelo menos uma avaliação assim, que até hoje eu procurei fazer com bastante cautela, bastante cuidado. Não é de emprego, é de trabalho. Mas Sim. não é de emprego. Tem que ter alguma proteção? Tem que ter. Principalmente com relação ao INSS futuro deles e do mundo inteiro, falando de mundo como o nosso Brasil, né? O mundo social que a gente vive, né? A vida social que a gente tem. Porque senão a gente vai ter um monte de gente trabalhando, recebendo para viver, para comer, para se alimentar, e essas pessoas no futuro não terão que recorrer ao Estado para ter algum tipo de benefício, porque não recolheram nada. Né? Então, é isso que eu falo, a gente tem que tentar olhar essas questões, Rogério, na minha opinião, Lu, com um olhar, digamos assim, não de bem e mal, não de certo ou errado, mas com um olhar da régua de Lesbos da Grécia, sabe? Que já aplicava certa princípio da proporcionalidade de alguma forma. Não é de falar assim, olha, nem tanto aqui, nem tanto ali. Eu acho que essa ação isolada não vai resolver. Eu acho que o cara do contrato de emprego a gente pode falar bastante sobre tributo. Eu acho que os tributos são muito violentos com relação à relação de emprego. E essa integração disso em tudo. Então, se eu faço uma hora extra, eu tenho que integrar em tudo e vira tudo. É um efeito cascata. É uma coisa assim que aí o empregador muitas vezes realmente ele não consegue. Por exemplo, a China tem uma jornada que eles chamam de 966. Não é? Até o Tribunal do Trabalho de lá acabou notificando algumas empresas porque era uma jornada de 9 às 21. Entendeu? De 9 às 21, obrigatoriamente. Uau. E o 66, o que significa? Não, 966 eles chamam pelo número de dias. Né? Entendi. Número de dias de trabalho. Então, é uma jornada, assim, assombrosa. Aí você vai falar, mas eles têm o produto mais barato, eles produzem mais. A que preço, não é, Rogério? Porque no final a sociedade toda paga conta, né? Porque também o que nós falávamos, né, sobre, especificamente, por exemplo, varejo, né? Varejo, comércio, nessa época de Natal, que é intensificada a venda, época de Páscoa, que é intensificada a venda de ovos de Páscoa, tem períodos específicos a gente sabe de um mercado que é intenso e que existe não só o trabalho nas
6x1. Muitas vezes são 15 dias sem uma folga, 20 dias sem folga e com prorrogação da jornada contratual. Quer dizer, isso tem um preço, tem um impacto na vida dessas pessoas e mais adiante no adoecimento e no custo da mão de obra como um todo para toda a sociedade, né? Então, se de um lado a gente sabe que essa PEC, que é uma redução sem redução de salário, invariavelmente vai ter uma resistência muito forte do setor, do mercado, do patrão, de quem emprega, a gente sabe também que do jeito que está não dá, né? Que existe também um desgaste acentuado, aquilo que foi dito, por exemplo, da 12x36. Quando a 12x36 passou a ser admitida, porque havia uma grande resistência da 12x36 a partir da Constituição. A gente não tinha não era fácil. A 12x36 era restrita a algumas categorias profissionais com uma série de contrapartidas para justificar a aprovação em convenção coletiva da 12x36. Da reforma trabalhista para cá, ficou mais fácil de aprovar a 12x36 porque mudou a mecânica inverteu, né? A presunção de validade, que antes era totalmente vinculada ao que constava do contrato, mudou, agora é possível, né? Mas a gente percebe, assim, que existe também o extremo, o outro extremo, que é, de fato, cada vez uma mão de obra mais barata, até porque a gente tem um grupo maior disputando pelos postos de trabalho formais, né? Versus uma precarização, que é o pessoal indo realmente para outras formas de trabalho, que, sem entrar no mérito se precisa ou não de proteção, a gente sabe que é isso que está acontecendo. Mas aí o problema a gente percebe que havendo uma aprovação, que já é muito complicado, não há um ganho de qualidade de vida. Claro que no primeiro momento essa pessoa vai arrumar um segundo, terceiro emprego para preencher esse tempo. Isso que eu ia perguntar, aliás. Pensando nessa, ainda em danos psíquicos, no famoso burnout, é sempre lícito arranjar um outro emprego? Não tem isso. Você pode ter quantos empregos o seu corpo aguentar. A não ser que haja uma cláusula de exclusividade dentro de um contrato, né? Mas para proteger o trabalhador dele mesmo não existe isso. Não existe essa trava. Sei. Não, porque a exclusividade não é assim, um elemento da relação de emprego. Não é? Tanto que alguns artigos, por exemplo, no artigo das férias, a gente vê que eu não posso trabalhar durante as minhas férias, salvo se eu estiver vinculado a outro. Se você já tiver dois empregos simultâneos. Então, aí deixa bem claro na CLT que a gente não tem vinculação de exclusividade quando empregado. Salvo, como a Luciana falou, olha, você é um... Mas aí a gente está falando de gente bastante diferente, né? No sentido de altos executivos, etc e tal. Tem um contrato super específico, eu não posso... problema de concorrência. Claro, não entendi. Eu não estava nem pensando na exclusividade, estava pensando em proteger a saúde do trabalhador mesmo de uma forma... Como um mandato. Eu entendi. Olha, você só pode trabalhar X horas por dia, independente se você tem 1, 2, 3 empregos. Então, por exemplo, é uma ideia. Veja. É isso que eu acho. O que é ruim é assim. Muitas vezes as empresas vêm e contratam uma pesquisa de um economista. O que o economista vai fazer? Vai analisar o quê? O custo. Uhum. Não é? Ele vai fazer o quê? Ele está errado? Não. Aí ele vai fazer um cálculo atuarial, vai falar, isso aqui não se sustenta. Não vai fechar, essa conta não fecha. Não se sustenta. Aí vai do outro lado, alguém para os empregados e contrata um sociólogo, entendeu? Que vai olhar as questões das relações sociais, etc., os problemas que estão acontecendo, quantas pessoas estão sofrendo essa doença, aquilo. E aí vai dizer assim, ó, tem que reduzir. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que chegar no meio termo. Exato. Dizer assim, olha, por exemplo, Itália, França, Alemanha, média de jornada, 38 horas por semana. Lá, 38 horas por semana. Tá certo? É a média. Estados Unidos, 8 por dia. Não é? China, 9 às 21. O que a gente quer pra gente? Não é? O que a gente quer pro nosso povo, pro Brasil? Não é? Será que a criminalidade tem a ver com isso? Não é? Será que não tem? A dureza é essa. É você só ver coisas muito direcionadas, extremadas. Muito extremadas, né? Não é? E direcionadas. Então, vou fazer uma pesquisa para o sindicato tal das empresas. Sei. Claro que essa pesquisa, né, vem de uma forma... Não é só assim, não, gente, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Vamos tentar ajustar? Né? Agora, se eu achar que o empregado é a pior pessoa do mundo ou que a empresa é a pior coisa do mundo, não é? Por isso
por essas razões, esses extremismos, é que alguns dizem que no futuro haverá uma remuneração, não é essa a expressão, universal, que será paga àqueles desocupados pelas grandes big techs. Por quê? Porque essas pessoas não terão mais ocupação. Não é? Então, enquanto o pessoal do Uber o sindicato fica dizendo assim, a associação, tem que ser empregado, tem que ser empregado, tem que ser empregado, eles não estão vendo que lá nos Estados Unidos o Uber anda sem motorista. Então, eles vão ter uma conquista de 1 ano, 3 anos. Não é? Não sei se essa é a conquista que eles querem. Talvez eles não perceberam, por exemplo, que a Uber é a maior empresa de transporte do mundo e ela não tem um carro. Que o Airbnb é a maior empresa de locação do mundo, ela não tem um imóvel. Então, a gente tem que ver que as coisas mudaram. Sim. Os modelos de negócios mudaram. Mas eu ainda acho que, assim, na nossa cultura, porque quando se fala em conta, né, dessa matemática que não fecha na visão do empresário, na visão dos empregadores, não tira a razão deles, né? Porque, de fato, nós temos um turnover enorme, elevado, principalmente até uma certa faixa etária, a gente percebe que os jovens não querem um emprego formal, padrão, aquela coisa rígida, de carga horária, principalmente os mais criativos, de áreas voltadas a setores que têm uma certa, enfim, tá ligada à área de criação, tecnologia. Eles querem trabalhar mais livres, eles não querem aquele molde, né, que nós crescemos e atravessamos a nossa vida profissional se acomodando a ele. Então, a gente percebe que os novos, os empregados, os jovens de uma determinada faixa etária, eles não querem esse modelo, eles querem ter um pouco mais de liberdade. Nós percebemos que o adoecimento faz com que o absenteísmo também aumente muito. Não só o adoecimento, mas a própria vida, né? Nas grandes metrópoles. Você pensar, por exemplo, que mesmo o trabalhador do comércio, que porventura tem uma carga horária de 6 horas, ele vai ficar afastado, ele vai ficar focado no deslocamento, e mais o tempo que ele dedica no local de trabalho por pelo menos 8 horas. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, com sorte, né? Com muita sorte em São Paulo. Com muita sorte. Se pegar São Paulo, é muita sorte mesmo. Então, as pessoas também não querem mais esse modelo, né? Só que a conta também não fecha, porque nós temos muito feriado. Meus amigos não vão gostar desse comentário. Mas é fato. Nós temos muitos feriados. A gente podia mudar um pouco a dinâmica também dos feriados para essa conta fechar. Porque o que eu escuto os empresários comentando é o seguinte: se fosse para fixar 4x3, mas o trabalhador tivesse um combinado, que isso talvez via negociação coletiva possa ser consertado, não sei até que ponto seria factível, mas concentrar essas demandas que hoje, porque o trabalhador tem 4 dias, ele vai ao médico na segunda, vai pedir afastamento para fazer um exame na terça, então nos 4 ele vai concentrar essas questões que são da vida, porque as pessoas têm as suas demandas privadas, né? E ainda tem o feriado, então a conta realmente não fecha. Talvez esse olhar um pouco mais macro das causas desse absenteísmo, desse turnover que é alto em algumas faixas etárias, mas também esse olhar do porquê que a gente precisa ter tanto feriado, porque o feriado acaba entrando para propiciar um descanso que não está acontecendo em condições normais. Pode reparar. A gente tem aqui, as pessoas se apegam, né? Anos que não tem feriado, chega no final do ano como esse, de 2024, as pessoas já estão no limite, realmente, das suas forças. Já estão falando dos feriados do ano que vem. Já estão fazendo conta de quantos feriados terão no ano que vem. Então, eu acho que tudo isso, de fato, talvez numa discussão de uma PEC, não tem espaço para uma discussão séria. Talvez na negociação coletiva esses ajustes possam ser feitos de maneira setorizada. Isso, né? E o legal, para você ver, o Rogério falou uma coisa legal. Proibir, em tese proibir, não vou dizer isso, mas que fosse exclusivo. Tem uma contrapartida. Empregado é exclusivo. Você está falando dessa outra questão. Veja que quando a gente conversa, a gente consegue ter ideias. Não é? Eu já acho que assim, é difícil hoje para o empresário brasileiro, porque os empresários são muito isolados, eles não atuam. Tudo bem que eles concorrem entre eles dentro de um certo setor, mas os setores também são muito desunidos. Se eles se unirem para competir com alguém de fora do Brasil,
talvez eles tenham mais chance de ter sucesso, não é? Há uma desunião É verdade. de setores, não é? Isso é uma outra coisa que poderia melhorar muito no nosso país, porque a concorrência, diferente de antigamente, ela não é mais nacional. Ela é internacional e forte. Quando a gente fala de Índia, de China, é muito forte, não é? Então, se eles não entenderem que essa união é necessária, não é? É como a gente sempre disse, Lu, na questão dos empregados. Se não existisse um sindicato para pôr o peito por eles, eles iam chegar para reclamar para o empregador deles e Perderiam o emprego, perderiam né? emprego, não é isso? A regra é essa. Então, tem que ter alguém que fale por. Não é? Então, essa união também é uma coisa interessante de ser observada com mais atenção. Não é? Então, assim, eu não tenho dúvida que a 4x3 seria melhor, seria bacana para todo mundo, não sei o quê. Mas, assim, sustenta a economia? É possível? Por PEC? Será que por PEC? Será que por setor, como a gente está falando aqui, a coisa não seria, assim, digamos, mais próxima da realidade? Não é? Eu costumo dizer em aula, não é, que os instrumentos coletivos são a municipalização do direito Da legislação. do trabalho. Não é? É verdade. Porque a gente consegue, até o limite de um município, ou menos que isso, olhar, essa empresa tem essa necessidade, aquela empresa tem essa necessidade, esse setor tem essa necessidade em São Paulo. No Rio é diferente, em Minas é diferente, não é? E a gente consegue organizar, não é? Mas o sindicato fraco, com todas as vênias, né, em todo respeito aos sindicatos, fraco como eles estão, não é? Eu costumo dizer, e às vezes as pessoas ficam bravas comigo, mas é verdade, a gente, infelizmente, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem só cláusulas coletivas que ou repetem a lei ou repetem um instrumento coletivo anterior. Não há criação. Eu fico não há evolui. inovação, não evolui. E assim, claro que agora, desculpa, Lu, claro que agora, sem grana, né, como estão os sindicatos, dá para compreender, mas eles tiveram muito tempo para... E não estou falando de todos, mas falando da grande maioria que a gente tem acesso, porque todo processo vem um pedido do instrumento coletivo, você vai analisar um instrumento coletivo, e você vê sempre isso, Rogério. Não evolui. Então o cara põe lá, aqui tem direito à multa do artigo 477 da CLT. Na forma da lei. Na forma da lei. Tá na lei. Entendeu? Eu fico um pouco preocupada com... Eu acho muito, muito válido que também esse debate numa negociação coletiva seja... que haja uma apropriação desse espaço para a solução das questões. E eu não vejo esse movimento acontecendo, por exemplo, com a questão da contribuição sindical, desconta, não desconta, opõe, não opõe, como se opõe, em que momento, se o empregador pode orientar, se não pode, como fazê-lo. Você não percebe, por exemplo, no momento da assembleia ou no momento da própria negociação coletiva, o sindicato patronal se opondo ao estado de coisas que acaba sendo concretizado com a redação final. Então, eu vejo muito empresário, mas como que vai fazer para cumprir essa cláusula? Eu vou ter que liberar funcionário para ficar na fila do sindicato um dia, eu vou perder, eu vou ter que abonar, eu sou obrigado a descontar, eu sou obrigado a abonar, como eu organizo a ida desse pessoal todo para lá? De fato, é uma questão difícil de resolver e parece que o TST está tentando resolver, vamos dizer assim, achar um ponto de convergência ali para resolver essa questão. Mas cadê o patronal? Cadê as empresas buscando do patronal que fosse a interlocutor ali no momento de aprovar essa cláusula? A gente também não percebe esse movimento. Né? As pessoas não se apropriam desse espaço que é de concertação mesmo. E né? eu acho que não há nada no espírito negocial que tenha mais força e poder do que um sindicato. Na Constituição. Não há. Não é? Mas, talvez, aqui como um pitaco, a politização dos sindicatos, e aí eu estou falando de patronal, eu estou falando dos de dois profissional, lados. Essa ideia de bandeira partidária tenha destruído ou tenha feito com que eles se esquecessem da maior função deles, que é justamente negociar. Justamente negociar. Não é? Então,
fica muito difícil quando um pedaço da sociedade civil, que tem essa importância que tem o sindicato, e eu reconheço essa importância, acredito que isso pode voltar a ser muito importante, não é? Claro que a gente tem alguns limites, Rogério, constitucionais, como liberdade sindical, sindicato por categoria, umas coisas que a gente precisaria ajeitar de acordo como manda a OIT, não é? Mas mesmo do jeito que é hoje, é possível melhorar muito. Daria para mexer em muito. É possível melhorar muito. É. Não é? O que é que está pegando? São as doenças psíquicas? O porquê? Por que esse segmento das empresas, isso aqui está acontecendo muito? Vamos negociar isso aqui. Vamos ajudar nossos empregados nisso aqui. Vamos trocar por alguma coisa. Vamos fazer a coisa. Então, assim, o Brasil precisaria parar de ser o país do próprio umbigo, entendeu? As pessoas precisam olhar as questões mais coletivamente e sem o interesse próprio pessoal à frente do resto. Não é? Quando você fala de uma sociedade melhor, quando você fala de questões como essa, que envolve doença, não é? De um humano como você é, como a Lu, como eu, como nossos filhos, como nossos pais. A gente está falando de um humano, não é? A gente também tem que falar, olha, este humano precisa ficar bem de saúde. Mas, para que isso funcione bem, a empresa precisa dar emprego para esse humano. Então, ela também precisa ter condições de atuação, como ter margem de lucro, etc. A empresa não nasce para fazer favor. Sim. Claro. Certo? Vamos falar a coisa como ela tem que ser. Né? Agora, se a gente não tiver esse equilíbrio, muito difícil. Eu acho que a PEC não vai adiante. Você acha que não? Acho que não vai adiante. Mas parece que até um certo ponto conseguiu avançar, né? Não, vai andar um pouquinho, eu acho. Mas eu acho que não vai, ao final. É muito difícil matéria trabalhista lá. Muito difícil. Principalmente para melhorar a condição. Normalmente, quando tem uma pressão econômica ali, eu acho que algumas mudanças são passíveis de mas uma pressão dessa que parece ser mais social do que econômica, sim, é muito difícil de adiante, sendo bem honesto. E também não sei se seria o caso. A minha opinião já dei. Acho que pelo instrumento coletivo a gente iria bem melhor nessa negociação. Agora precisa ter gente para negociar. E negociar de uma forma com essa setorizada mesmo. Setorizada, né? E com uma visão que não seja o benefício do sindicato, o benefício só da empresa, o benefício só do empregado, que tente equalizar de alguma forma, que venha ao mundo essa pessoa, né? Com este objetivo, para que a gente possa Mas poderia avançar. Mesmo, né? Se cogitar, por exemplo, até se você vislumbrar as hipóteses de ausências justificadas que estão no 473, talvez excepcionalmente para a empresa que adota a escala de 4x3, relativizar essas hipóteses de ausência justificada, por exemplo, alguns ajustes que eu não sei se via negociação coletiva também seria possível, mas para que também não houvesse, você conseguiria conter um pouco o absenteísmo, que eu insisto nessa tecla, porque eu acho que também é uma ficção, né? Que dizem que nós temos aí 44 horas e 8 horas diárias, mas de tempo de produção mesmo, bem menos do que isso. Também existe essa preocupação, olha, tem né? cláusulas que a gente com a produtividade. Tem cláusulas que eu achei que nunca iriam passar. Eu vou contar duas para vocês, mas que deram certo. Havia uma empresa no Pará que essa empresa, ela era a cidade. Tá. Empregador único, né? Então o juiz ia lá às quartas-feiras fazer audiência e tal, não sei o quê. Tudo era dela. A casa, a luz, a água, tudo. Então, o que aconteceu? Essa empresa trabalhava com papelão, não é? E aquelas máquinas com aquelas agulhas. Tal. No dia do pagamento, não é? As pessoas saíam na hora do almoço e geralmente tomavam uma pinguinha, uma coisinha e voltavam para mexer com aquelas máquinas. E começou a ter muito acidente. Claro. E foi feita uma negociação lá com o Ministério Público do Trabalho e se colocou um bafômetro na porta. Veja, você diria que isso é possível? Não, a privacidade. Mas veja, você está protegendo. Então, quando chegava e dava positivo, a pessoa ia embora para casa. Porque também não adiantava muito você mandar embora, porque não tinha outro para pôr no lugar, sabe? Entendi. Tem tudo isso, né? É uma região... Então, veja que específico. Essa foi uma. A outra era uma usina de açúcar que ela tinha de várias cidadezinhas próximas, ela trazia os trabalhadores. Então, antigamente, antes da reforma, tinha hora em itinere, que era paga quando o empregador dava a condução, etc. E tal.
E era assim, aqui era 50 minutos, aqui era 20, aqui era 42, aqui, sabe, a distância. Nós conseguimos unificar isso para um preço só. Não com base no salário, com base num salário médio, não é? E trocamos isso por outra coisa na negociação. Então, se ele faltasse um dia sem justificativa, por exemplo, ele não teria aquele dia descontado, nem o ticket. Então, veja, tudo é possível, desde que as pessoas tenham interesse e compreendam aquela situação. Né? Eu lembro aqui do finado professor Manos, nosso amigo querido, o ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, que ele contava de uma sentença que ele deu, sentença, ainda era juiz, né? Foi um pouquinho de tempo isso, e que ele, o moço do trabalho rural recebia as férias em comida, em arroz, em feijão e não sei o quê, e ele ficava ali na fazenda mesmo. Né? E não tinha nenhuma Não tinha ideia pra de onde ir, viajar. ele morava lá, né? Não tinha ideia de viajar, nada, etc e tal. E ele perguntou para ele em audiência se estava certo, se era aquilo mesmo. Ele falou, não, é isso aí. E tudo bem para mim, o senhor não queria viajar? Não. O senhor não queria, se não fosse dinheiro? Não, porque eu ia comprar isso, tal, tal. E ele julgou improcedente, professor, porque, né? Ele disse que era desse jeito. E ele falou, e eu acompanhei até as instâncias superiores e foi mantido. Porque aquela era a verdade daquela situação. Eu acho que as pessoas têm muito medo de sentar e negociar e conversar. Você, cara, mas se a gente puxar daqui, o que acontece ali? Ah, não sei o quê. Poxa, a gente fez tantas negociações já legais, não é? E atende o que eles precisam, não é? O que o empregado precisa e atende o que o empregador precisa. Né? Então, eu acho que talvez, com relação à duração de trabalho, jornada de trabalho, como a lei e todas as suas previsões sempre vem flexibilizando mais para o empregador, não é? Agora teve essa reação de uma possível PEC, não é? Para, digamos assim, favorecer, em tese, entre aspas, os empregados. Eu acho que essa é a hora de entender que talvez a corda esticou um pouco. Esticou um pouco além da conta. Além da conta para o lado do empregador. Entendi. Do empregado, na verdade. Do empregado, na verdade. Para mim, um aprendizado sensacional. Mais alguma coisa, Lu? Não, eu espero que você integre o legislativo e leve ideias, construa essas pontes, né? Não, tô brincando. Então, claro, não. O jeito que você expõe é muito, muito fácil de entender. Para mim, que não sou da área. Não, mas você é um cara diferente, né? A Luciana entende muito. E eu só vim, assim, lançar alguns pensamentos que eu tenho e tomara que sirva para alguma coisa, que seja um início aí de um fio a ser puxado, né? Isso aí. Para que as pessoas comecem a pensar um pouco que o equilíbrio ainda é o melhor dos mundos. A gente tem que buscar o equilíbrio, não buscar nem só o dinheiro e nem só a alegria ou o desfrute social, ou, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre isso, né? Senão a gente acaba vivendo num mundo, digamos assim, que não é efetivamente democrático e bastante hipócrita, não é? Então, a gente tem que olhar os outros. É verdade. Muito bom. Ricardo, muito obrigado em nome da ASP. Lu, obrigado mais uma vez por fazer parte. Uma nota final? Obrigado pelo convite, é a minha nota final, e queria dizer que eu tô com saudade de vocês. Nós também. Participar das reuniões do conselho, mas, poxa, isso aqui é um grande orgulho e para mim é uma felicidade enorme estar perto de vocês de novo. Muito bom revê-lo, meu amigo. Muita generosidade, né, de contribuir conosco aqui, né, o podcast da ASP. E em várias outras oportunidades você está sempre aqui, você não fica muito longe também. Não, isso aqui para mim é intimação. Você volta em breve. Sempre que vocês precisarem eu venho. Um abração, então. Abraço. Ficamos por aqui, então. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.